Então, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública de nossa Casa Espírita, Cantinho de Jesus. Hoje, dia 19 de outubro, terça-feira, dando continuidade à programação de nossos estudos. Na primeira parte, com o Evangelho segundo o Espiritismo, e na segunda parte, com o Livro dos Espíritos. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. É o título que Allan Kardec dá no Evangelho segundo o Espiritismo. E neste capítulo, Allan Kardec vai abordar para nós vários temas, dentre eles, reconhece-se a árvore pelo fruto, do item 1 a 3, e que foi trabalhado em nossa reunião passada, onde ele extraiu passagens do Evangelho de Mateus, de Lucas e também de Marcos. Vai abordar missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acrediteis em todos os espíritos, e dentro das instruções dos espíritos, ele vai trazer para nós, na mensagem da espiritualidade maior, os subtítulos: os falsos profetas, caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Bom, hoje nós vamos trabalhar o item de número 4 deste capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é missão dos profetas. E Kardec vai dizer assim: geralmente, atribui-se aos profetas o dom de revelar o futuro. E assim, as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, no sentido bíblico, o vocábulo profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e revelar-lhe as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Assim, pois, um homem pode ser profeta sem fazer predições. E essa era a ideia dos judeus do tempo de Jesus. É por isso que, quando foi conduzido perante o grande sacerdote Caiafas, eu vou aqui não discordar de Kardec, né? Fazer um parênteses aqui. Jamais vou discordar de um espírito superior. Mas essa palavra grande aqui, eu acho que não está bem traduzida, não, né? Grande sacerdote Caiafas. Bom, tem que ver em que sentido ele colocou essa grandeza. Se for apenas no aspecto material humano, tranquilo. Mas dentro do ponto de vista moral e espiritual, nós sabemos que não condiz. Os escribas e os anciãos, estando reunidos, escarraram em seu rosto. Então, vejam bem, Kardec está dizendo que quando Jesus foi levado ao sacerdote Caiafas, e ali houve um julgamento, nesse julgamento, a sentença. E dentro da sentença, que foi a pena de morte, resolveram levá-lo a Roma, para que Roma pudesse executar essa sentença que eles julgaram. No caso, os sacerdotes e os doutores da lei. Mas antes de ir a Roma, ao governador Pilatos, os escribas e a guarda, havia uma guarda no templo de Jerusalém, e também a guarda de Herodes, chamado os Herodianos, eles realizaram atos de crueldade, de maldade e de violência para com Jesus. Então é isso que Kardec está trazendo aqui. Escarrar em seu rosto,
bateram nele com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dizem quem é que te bateu. Então, aqui, Kardec está extraindo do texto dos evangelhos essa frase: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Houve profetas, porém, que tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertências aos homens. E como esses fatos foram cumpridos, o dom de predizer o futuro foi considerado como sendo um dos atributos de profeta. Ponto. Em algumas traduções, conforme foi colocado aí, está sumo sacerdote. Essa aqui que eu estou lendo, eu tenho várias traduções, e eu fiz questão de pegar essa, justamente para que nós pudéssemos observar como que as traduções, elas, mediante algumas palavras, podem nos remeter a alguns equívocos. Da mesma forma, quando se coloca Herodes, o Grande, né, o rei Herodes, bom, dentro do aspecto material, humano, mediante a historiografia, foram catalogados dessa forma. Mas do ponto de vista moral e espiritual, não. Mas o sumo sacerdote é, no caso, o grande sacerdote. Então, essa tradução, ela não está equivocada. Porém, precisamos ter esse olhar mais atento. Aqui Kardec está trazendo para nós, dentro do título, qual é a missão do profeta. E aí nós precisamos entender o que é o profeta. Quem foram os profetas? Quais são os atributos e as características dos profetas? E depois, ele vai trazer para nós aqui a palavra profecia e a palavra predição. Que essas duas palavras, elas se tornaram sinônimas. Só que profecia, ela tem especificações diferentes de predições. Nós não vamos adentrar com mais profundidade. Justamente, Valdir. Valdir colocou aí que o sumo sacerdote é o mais alto posto. Então, na visão dos israelitas, era o grande, né, o sumo sacerdote. Seria a espécie hoje do Papa. Então, o Papa é o pontífice, é o sumo, é o grande, né? Ali dentro da institucionalização da Igreja, né, católica, como o mais alto cargo. Então, é o grande, é o sumo, é o pontífice. No caso do Papa, no caso lá de Caiafas, e assim nós entendemos. Da mesma forma que para nós, eu estou abrindo aqui uns parênteses, né? Allan Kardec é o grande, o pontífice, o sumo, porque no livro Obras Póstumas, ele recebeu uma mensagem e o Espírito disse a ele assim, que ele tinha a tiara espiritual. Não era tiara material, tiara espiritual. O que vem a ser tiara espiritual? É uma espécie de atributo dado, né, de um artefato humano, aquele que está no mais alto posto, no caso de uma religião, do Papa, lá do sumo sacerdote de Israel. Só que o Espírito está falando que Kardec é o sumo da ordem espiritual e moral. Está lá no livro Obras Póstumas. Mas não vamos aqui, né, nos alongar nisso. Vamos
concentrar aqui na missão dos profetas. Olha, mas qual que é a diferença de profecia e predição? Porque Kardec está colocando que elas se tornaram, ao longo do tempo, sinônimas. Lá no livro A Gênese, quinta obra da codificação, nós temos no capítulo 16, Kardec propondo-nos nós estudarmos a teoria da presciência. Neste capítulo, nós temos as predições segundo o Espiritismo. É interessante o livro A Gênese, porque ele vai abordar não somente as profecias, as predições, mas os milagres segundo o Espiritismo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos trabalhando os textos bíblicos, os ensinamentos de Jesus no que tange ao aspecto moral. Mas o Espiritismo, ele também não estuda os milagres, entre aspas? Ele não estuda as profecias, as predições? Sim. Dentro da visão espírita. E na obra A Gênese, nós temos Allan Kardec nos propondo a estudarmos tanto os milagres, foram colocados como milagres por nós seres humanos, aquelas passagens, como, por exemplo, várias curas operadas pelo Cristo e que foram denominadas como milagres, e as profecias. Então, o Espiritismo também estuda, só que na obra A Gênese, no Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo da obra é explorar o ensinamento moral do Cristo. Então, fica aí o convite a todos para que depois possam ir lá na obra A Gênese, a quinta da codificação espírita, na segunda parte, aliás, na terceira parte, ela é dividida em 3 partes, que falam da teoria da presciência, dentro do capítulo As Predições segundo o Espiritismo. Beleza? Bom, Delano, qual que é a diferença de profecia e predição? Então, Kardec está nos dando aqui uma ideia quando ele coloca que quando Jesus, antes de ser levado para o governador Pilatos, os sacerdotes, os escribas e os anciãos, que eram doutores da lei, e muitos que ali se encontravam e que estavam colocando Jesus de uma forma bastante desagradável, como nós sabemos, eles escarneceram dele. Escarraram em seu rosto, bateram nele com socos e lhe deram bofetadas. E aí, muitos afirmavam que Jesus era um profeta. Aí os soldados, que estavam amando dos sacerdotes, diz a ele: profetiza para nós, Cristo. Quem te bateu? Aqui é a profecia. Não é uma predição. Profetiza para nós. Quem vos bateu? Seria como adivinha ou vaticina. Então, nós vamos encontrar no texto bíblico a palavra vaticinar ou vaticínio, que significa profecia, como também predição, de acordo com alguns contextos. Adriano, onde está essa passagem? Eu nunca vi essa passagem. Bom, nós a temos no Evangelho de Mateus, em seu capítulo 26, versículo 68, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 25, e no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 64. Está lá no texto bíblico. Então, eu vou ler apenas o de Mateus. Vejam bem o que Mateus diz.
Aí eu vou ler o versículo 67 e 68, ok? Do capítulo 26 de Mateus. Então, cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Versículos 68 e 67 do capítulo 26 de Mateus. Então, Kardec está extraindo essa passagem para nos dar a ideia do que significa profecia ou profetizar. Adivinha? Bom, e as predições? Aí, o Kardec vai dizer que são aquelas colocações que, ao longo da humanidade, alguns homens tiveram a capacidade, o dom de revelar-nos algo ou acontecimentos futuros. Mas também se enquadra dentro da profecia. Por isso que fica assim muito complexo nós distinguirmos a profecia das predições. Por isso nós estamos convidando a todos a fazer uma leitura e um estudo do capítulo 16 da obra Gênese, onde Kardec vai trazer para nós sobre a teoria da presciência e das predições segundo o Espiritismo, para que nós possamos ampliar o entendimento. Mas vamos colocar que agora, tanto profecia como predições são sinônimas. Porque Kardec está colocando para nós que se tornaram sinônimos. Pois bem, os profetas, eles nos revelaram acontecimentos que se dariam na linha de tempo e espaço de nossa humanidade. Mas quem são os profetas? E qual é a verdadeira missão dos profetas? É o que nós queremos saber. Porque aqui neste capítulo 21, Kardec nos traz que profetas e cristos teríamos muitos, mas que seriam falsos. Os falsos cristos e os falsos profetas. Ah, Delano, como é que eu posso compreender um falso Cristo e um falso profeta? Então, Kardec já nos dá a chave. Essa chave, ele aprendeu com Jesus. O fruto, ele é reconhecido pela árvore. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto não é tão bom, é sinal que a árvore também não é tão boa. Na questão 624 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade: qual é o caráter do verdadeiro profeta? Então, você está nos propondo, qual é a missão do profeta? Precisamos identificar qual é o caráter primeiro do profeta, antes dele realizar algo que possa colocá-lo como um missionário. Ele precisa ter atributos. E qual é o atributo do verdadeiro profeta? Diz os espíritos superiores a Kardec, na questão 624, do Livro dos Espíritos. O verdadeiro profeta, vejam bem, a resposta dos espíritos. O verdadeiro profeta é o homem de bem. Ponto. Parece simples, né? O verdadeiro profeta é o homem de bem. Aí, Delano, mas quais são as características do homem de bem? Nós já estudamos. Capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quer reconhecer
quais são os atributos que caracterizam o verdadeiro profeta, basta ler e estudar, refletir nessa lição do item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eles continuam. Além de ser um homem de bem, ele é inspirado por Deus. Podemos reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, o verdadeiro profeta, antes dele trabalhar naquilo que nós estamos aqui com Kardec colocando, a missão do profeta, ele precisa ter o caráter, que significa conquistas morais e espirituais. São atributos para que ele possa desempenhar e designar a sua missão. Mas os profetas, conforme Jesus vai nos ensinar, eles não foram tão bem aceitos em seus ambientes. Nós sabemos disso. O próprio Cristo ensina-nos isso. Que um profeta, ele não é tão bem-vindo em sua casa ou em sua terra. Bom, vamos deixar isso de lado. Mas vamos pegar aqui a ideia dos profetas, no sentido bíblico, conforme Kardec está nos trazendo aqui, do Velho Testamento. Quantos profetas nós temos, eu falo temos, porque eles encontram-se vivos e atuando, muitos deles, ainda em nossa humanidade. Quantos profetas o Velho Testamento traz para nós? Você conhece algum dos profetas do Velho Testamento? Você já ouviu falar em algum? Claro que sim. E se nós aqui perguntarmos a vocês, bom, me fale o nome de um profeta. Quantos profetas será nós temos no Velho Testamento? Lá no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, nós temos uma classificação de profetas maiores e profetas menores. Essa classificação não tem nada a ver, tá, gente? Se um profeta era melhor ou mais evoluído que o outro. Não, não é isso. A classificação de maior profeta ou menores profetas se atribui ao livro dos mesmos. Por exemplo, o livro de Isaías, ele possui muitos capítulos. Então, a classificação de menor ou maior se deve à extensão dos capítulos ou dos livros que cada profeta ali no Antigo Testamento o tem. Então, esse foi o critério de classificação. Ok? Pois bem, você conhece todos os profetas? Porque se eles estão no Antigo Testamento trazendo livros atribuídos a eles, ou alguém que escreveu sobre eles, esses profetas, eles traziam essas características de homens de bem e trabalhar no campo da verdade. Bom, recentemente nós estudamos aqui no cantinho o profeta Jonas. O seu livro tem apenas 4 capítulos. E muitos podem afirmar assim, mas Jonas era um homem de bem? Jonas, ele faltou com a verdade? Bom, é interessante.
Porque o livro de Jonas nos mostra que, quando ele recebe do pai a missão de ir a uma cidade e pregar nessa cidade, ele foge. Ele se rebela em não querer ir. Mas acontecimentos fizeram com que ele lá estivesse e pregasse a verdade. E ele pregou de tal forma que todos da cidade se converteram à sua pregação. Até o rei da cidade, de Nínive. Mas será que Jonas não trazia características do homem de bem? Ou será que ele não estava no processo de elaboração dessas características? Pois vamos encontrar em alguns dos profetas situações que, em alguns casos, lendo literalmente o texto, pode nos colocar em contradição com as características do homem de bem. Por isso, precisamos estar atentos. Dentro do trabalho que aquele profeta designou, com qual objetivo, e lembrando o contexto em que ele estava inserido, a época. A época. Então vamos lembrar de alguns. Eu vou citar aqui os profetas maiores. Eu não sei se todos os conhecem. Nós temos Isaías, todos conhecem. Nós temos Jeremias. Nós temos um profeta que não é muito conhecido. É o profeta Baruque. Nós temos o profeta Ezequiel e o profeta Daniel. Esses são muitos conhecidos, com exceção de Baruque, que não tão conhecido assim. E os profetas menores, ou seja, aqueles cujos seus livros não são tão extensos quanto de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel. Quem são eles? Então nós temos Amós, Oséias, Miqueias, Zofonias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Abidias, Joel, Jonas, Malaquias. 12. Então vejam bem que eu falei 17 nomes de profetas que têm livros no Antigo Testamento. Você já parou para ler algum desses profetas? Com exceção de Jonas, que nós lemos recentemente? O profeta Isaías, que foi um dos temas de nossa casa do aniversário. Você conhece a história deles? Ou de algum deles? Você já teve a oportunidade de abrir o seu texto bíblico e fazer uma pequena leitura a respeito de alguns deles? Mas vejam bem que coisa interessante. No Antigo Testamento não temos só estes profetas. Nós temos outros profetas que não têm livros atribuídos a eles, mas temos livros históricos que falam-nos deles. Como, por exemplo, o profeta Elias, o profeta Eliseu, o profeta Natã. Mas nós temos um profeta que tem livro que é atribuído a ele, o profeta Samuel. Então vejam bem, quantos profetas nós temos no Antigo Testamento. E todos esses profetas tiveram uma missão. Qual missão? De manter a integralidade da primeira revelação, que fora atribuída a Moisés, a fim de que o povo de Israel pudesse fecundar a humanidade, a fim de que hoje nós pudéssemos continuar o processo de espiritualização em nossa humanidade. Então, todos eles, de acordo com as suas características, de acordo com a época, de acordo com o momento histórico e geográfico em que viveram, foram missionários do alto. E eles não poderiam faltar com a verdade. Nenhum deles. Nem Jonas,
Nem Jonas, que no primeiro momento faltou ali, né, em se rebelar contra Deus, pelo fato de não querer ir pregar na cidade de Nínive, mas acabou indo, fez o seu trabalho, e o seu trabalho foi sucedido. Mas ele tinha que trabalhar em si mesmo os valores para conquistar os atributos do profeta, que é o homem de bem. Então vejam bem que coisa interessante Kardec está nos abrindo neste capítulo 21, porque ele vai nos falar dos falsos e dos verdadeiros. E os verdadeiros, nós temos condições de estudá-los, para refletirmos e analisarmos a história deles e o momento em que eles estiveram trabalhando em nossa humanidade. Ah, Delano, e no Novo Testamento nós não temos profeta? Jesus foi considerado um profeta? Aliás, é o maior de todos os profetas. Ele sim é o grande, é o sumo, é o pontífice, profeta da humanidade, Jesus. Mas nós temos também João o Batista, que foi considerado um profeta no Novo Testamento, e por aí vai. Então, este item 4 do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo traz para nós uma visão onde nós podemos ampliar e procurar explorar no Antigo Testamento para avançarmos. Todos esses profetas, Marília, vieram depois de Moisés. Todos esses que eu li vieram depois de Moisés. Porque Moisés é o grande profeta do povo israelita, na interpretação deles. Mas Jesus é o maior dos profetas de nossa humanidade, pois é ele que dá a cada um desses profetas a missão de revelar a verdade. Para fecharmos, qual é o espírito de profecia? Porque nós falamos das características, né? Ou iniciamos aqui uma abertura para que depois cada um possa trabalhar melhor através dos seus estudos. Mas qual é o espírito de profecia, da profecia? Sabe quem nos revela? João Evangelista. Ah, João Evangelista, ele não foi um profeta ao trazer para nós as revelações do livro do Apocalipse? E nessas profecias não há ali muitas predições? No capítulo 19, do versículo 10 do livro do Apocalipse, nós temos João Evangelista trazendo para nós que o testemunho de Jesus é o verdadeiro espírito de profecia. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. O testemunho de Jesus é o verdadeiro espírito da profecia. Bom, fechamos, né? Vou passar agora para o Valdir. Já estendemos aqui 5 minutos. Valdir, é com você. Uma boa noite a todos e que Jesus possa nos abençoar. E nós temos entre nós inúmeros profetas. Foi colocado aí pela Eunice se Chico Xavier era profeta. Podemos dizer que sim, né? Porque trouxe para nós inúmeras revelações, pois que ele foi inspirado por Deus. Através de quem? Dos mensageiros, dentre eles o próprio Emmanuel. Da mesma forma que os profetas do Antigo Testamento foram inspirados por Deus através de inúmeros irmãos que lhes revelaram. No próprio livro do Apocalipse, nós temos no capítulo 1 essa hierarquia, revelação de Deus, que deu a seu Filho, Jesus o Cristo,
e que ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Está lá no capítulo 1, nos versículos iniciais do livro do Apocalipse, mostrando essa hierarquia. Então, Valdir, é com você. Uma boa noite a todos. Já falei demais. Que Jesus nos abençoe e no final você faz a prece por nós. Boa noite. Boa noite a todos, então, né, os que chegaram depois. Vamos agradecer o estudo da Elana aí, os esclarecimentos. Está reforçando aí, dentro da pergunta aí da Eunice, que pode ser de muitos outros também, na leitura que o Delano fez, ele deu o significado, né? Disse, quer dizer, a palavra profeta tem mais extensa significação. Disse de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Se o Chico Xavier teve como missão instruir os homens e revelar coisas ocultas dos mistérios da vida espiritual, ele pode ser considerado como profeta nessa definição espírita, certo? Hoje, então, nós vamos caminhando para o final do Livro dos Espíritos, estamos na conclusão. A conclusão do Livro dos Espíritos, na verdade, é a conclusão de toda a doutrina que foi ditada, escrita e explicada ao longo das 1.019 perguntas. Então, nós tínhamos mais de 1.019 perguntas, né? Porque algumas foram desdobradas. Tem umas lá que tem A, B e C, e tem uns que tem quase que o abecedário, né? Acho que é mais até A, B e C. Então, se for contar, deu mais de 1.019. No final de tudo isso, de todos os assuntos, considerando as 4 partes do livro, a primeira parte, né, com o princípio das coisas, a segunda parte com a vida no mundo espiritual, a terceira parte do livro com as leis morais, a quarta parte com as esperanças e consolações. Então, o Livro dos Espíritos traz o princípio da filosofia espírita. Dentro dele já estão algumas noções de todos os outros aspectos da filosofia, da parte da ciência e da religião, que depois foram desdobradas ou esclarecidas mais amplamente nas outras obras. Então, a primeira parte foi esclarecida pelo livro Gênesis. A segunda parte foi esclarecida pelo livro dos Médiuns. A terceira parte pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte com o livro Céu e Inferno. Aqui, nessa conclusão, nós temos um resumo, vamos dizer assim, um resumo histórico de toda a doutrina que foi tratada ao longo do livro todo. Nós gastamos alguns anos, né, para chegar até aqui. Chegamos, vamos concluir, acho que esse ano ainda dá para concluir, e o ano que vem, de acordo com a programação do Cantinho, é provável que a gente retorne lá para a introdução do Livro dos Espíritos, para começar tudo de novo. Mas é importante que, na conclusão, a gente leia e faça uma avaliação do aprendizado como um todo. Vamos dizer assim, é necessário que, ao chegar ao final do Livro dos Espíritos, nós tenhamos alguns conceitos, algumas conclusões mesmo, alguns ensinamentos registrados que passam a ser a nossa base de orientação espiritual. Se nós chegarmos ao final de um livro sem ter registrado nenhum ensinamento, a leitura não foi tão adequada quanto deveria. O ideal é que nós tenhamos tirado as próprias conclusões baseado nos ensinamentos que a obra traz para nós. Baseado nisso, nós trazemos aqui, ó, a conclusão tem 9 itens. Item 1 da conclusão. Quem, de magnetismo terrestre, apenas conhecesse o brinquedo dos patinhos imantados, que, sob a ação do ímã, se movimentam em todas as direções numa bacia com água, dificilmente poderia compreender que ali está o segredo do mecanismo do universo e da marcha dos mundos.
O mesmo se dá com quem, do Espiritismo, apenas conhece o movimento das mesas, no qual só se vê um divertimento, um passatempo, sem compreender que esse fenômeno tão simples e vulgar, que a antiguidade e até povos semi-selvagens conheceram, possa ter ligação com as mais graves questões da ordem social. Efetivamente, para o observador superficial, que relação pode ter com a moral e o futuro da humanidade uma mesa que se move? Quem quer, porém, que reflita, se lembrará de que, de uma simples panela a ferver e cuja tampa se erguia continuamente, fato que também ocorre desde toda a antiguidade, saiu o possante motor com que o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Pois bem, sabei vós que não credes senão no que pertence ao mundo material, que dessa mesa, que gira e vos faz sorrir desdenhosamente, saiu uma ciência, assim como a solução dos problemas que nenhuma filosofia pudera ainda resolver. Apelo para todos os adversários de boa-fé e os adjuro a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Porque, em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Bonito isso, hein? Apelo para todos os adversários de boa-fé e os adjuro, convido a que digam se deram ao trabalho de estudar o que criticam. Essa é uma lição preciosa para nós em todos os tempos, em todas as situações, em todos os assuntos. Sobre a crítica, né? Ele convida aos críticos no seguinte sentido, né? Em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Zombar de uma coisa que se não conhece, que se não sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade e triste mostra de falta de critério. Certamente que se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. Esse é o ponto importante. A doutrina espírita vem dos espíritos. É uma obra dos espíritos. E esse é o diferencial. O primeiro mandamento, lá, os primeiros mandamentos, né, a primeira revelação, vem através de Moisés. A segunda revelação vem através de Jesus. As pessoas, vamos dizer, ficaram bem fixadas na liderança dessas revelações. O Espiritismo é a doutrina que vem dos Espíritos. E o senhor Allan Kardec, que na verdade se chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele, de uma certa forma, renunciou ao próprio nome para passar a usar um pseudônimo, e o pseudônimo é Allan Kardec, né? Para que ficasse claro que a doutrina não era dele e não tinha uma relação direta com ele. Ele era escritor também, era professor, mas ele afirmou e deixou bem claro, o livro dos Espíritos. Então, o título, a referência principal é sempre o livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é um livro que foi organizado
pelo senhor Allan Kardec, mas que, usando esse pseudônimo, ele tinha um nome completamente diferente. E foi através de tudo isso que eu citou até agora aqui, nessa conclusão, que foi chegando a esses ensinamentos e a todas essas conclusões do livro. Então, foi numa visita que ele fez, numa reunião, a busca de explicações sobre o magnetismo, a busca de mais conhecimento sobre o magnetismo, e por isso ele cita de cara o magnetismo como exemplo, ele foi buscar. Por quê? O magnetismo tem uma representação nessa questão da dança dos patinhos, né? Você põe os patinhos na bacia lá e fica movimentando um ímã. Os patinhos certamente têm uns pezinhos de ferro, aí você movimenta um ímã por baixo e os patinhos vão se movimentando. Para quem vê por cima, vê só eles se movimentando dentro da bacia. Mas, na verdade, tem um ímã que gruda por baixo lá e a pessoa que movimenta o ímã movimenta os patinhos. Mas quem vê isso e depois descobre que era uma brincadeira, dificilmente vai imaginar que, a partir daí, foi explicada toda uma ciência, que é a ciência do magnetismo. Da mesma forma, as outras brincadeiras, as outras coisas simples, como a dança das mesas, por exemplo, que foi um tipo de brincadeira, aquela brincadeira do copo, né, que ainda existe, talvez hoje não com tanta frequência, mas foi muito comum na Europa naquele tempo. Tudo isso que era brincadeira, que as pessoas não levavam nada a sério, acabou se tornando coisas muito sérias. Então, a doutrina espírita, em seu princípio, ela vem dessas coisas bem simples, como ele citou a questão da máquina a vapor, né? Ou seja, o vapor que alguém um dia viu levantar a panela, a tampa da panela, ele foi utilizado depois para levantar um avião com uma quantidade enorme de carga ou de pessoas. Então, tudo isso que pareceu simples, que parecia até uma brincadeira, uma coincidência talvez, acabou revelando grandes ciências que estão hoje na base do movimento da humanidade. Bom, então, aí vem essa orientação oportuna, né? Em boa lógica, a crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo de que fala. Eu me lembro até do Sócrates, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, na parte da doutrina de Sócrates e Platão, né? Ele diz lá que o Sócrates disse, né, em relação aos críticos, ele diz: ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. Tem uma relação com essa informação também. Ajuizado serás, não supondo que sabes o que ignoras. E esse juízo, uma boa parte de nós não tem, especialmente em alguns determinados assuntos. Inclui o assunto religião, inclusive. Porque nós, às vezes, criticamos uma determinada religião porque ela é diferente da nossa, mas nós não a conhecemos. E, às vezes, não conhecemos nem a nossa. Porque, às vezes, a nossa explica o funcionamento das outras. E aí, depois de explicado, nós não teríamos motivo para criticar. Mas aí, por não conhecer a nossa, às vezes, não conhecer a outra, nós criticamos uma diretamente e a outra indiretamente. Ou seja, na verdade, criticamos a nós mesmos. Bom, se houvéssemos apresentado esta filosofia como obra de um cérebro humano, estou repetindo, menos desdenhoso tratamento encontraria e teria merecido as honras do exame dos que pretendem dirigir a opinião. Vem ela, porém, dos espíritos. E aí dizem, que absurdo! E mal lhes dispensam um simples olhar. Julgam-na pelo título, como o macaco da fábula julgava da noz pela casca. Fazei, se quiserdes, abstração da sua origem,
Suponde que este livro é obra de um homem, e dizei do íntimo e em consciência, se depois de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Então, aí, volta a reflexão sobre o livro. Quem acompanhou a leitura do livro, todas, individualmente, ou durante o estudo de todos esses anos, que nós temos esse livro pela terceira vez, estamos chegando no final agora, quem acompanhou vai poder tranquilamente se responder essa pergunta. Suponde que este livro é obra de um homem e dizei do íntimo e em consciência. Se depois de o ler, de o terdes lido seriamente, achais nele matéria para zombaria. Eu diria que depois de ter lido seriamente, 3 vezes no cantinho, completas, desde o início, a primeira, a segunda e a terceira agora, e já ter lido mais outras vezes, especialmente partes, a cada dia eu tenho mais certeza da seriedade da obra, da doutrina e de tudo que ela traz. Uma seriedade que traz momentos consoladores, momentos esclarecedores e momentos de grandes chamamentos para nós. Tem momentos, tem questões do Livro dos Espíritos que são profundos chamamentos e que nos fazem sair pensando muito naquilo que foi ensinado naquele dia e da grande controvérsia que é o livro em relação à vida que nós estamos vivendo, uma controvérsia no sentido de que o livro nós acabamos considerando sério e verdadeiro, contrariamente, às vezes, à vida que nós estamos levando. E aí, neste momento, ele nos faz um grande chamamento, um grande puxão de orelha em diversas situações. E se nós levarmos a sério realmente, nós vamos mudar os nossos comportamentos. Aqui no item 2 da conclusão, ele diz assim, o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Mas, como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, prova de que não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião que não conhecem e não compreendem melhor que o Espiritismo. Por ponto de mira, tomam o maravilhoso e o sobrenatural que não admitem. Ora, dizem, pois, que o Espiritismo se funda no maravilhoso. Não pode deixar de ser uma exposição ridícula. Não refletem que, condenando sem restrições o maravilhoso e o sobrenatural, também condenam a religião. Porque a religião do momento, na época, ou as religiões ao longo dos tempos, elas acreditaram e pregaram o maravilhoso, o milagre, o sobrenatural. Porque as coisas não tinham explicação, não tinham o esclarecimento que a doutrina trouxe sobre uma série de acontecimentos. Hoje, quando nós pegamos a Bíblia, desde a Gênese até o Apocalipse, nós vamos encontrar muitos acontecimentos, muitos fatos, muitas informações, profecias, que o Delano falou dos profetas hoje, que antes não tinha explicação. Quando nós pegamos, por exemplo, o profeta Daniel, que foi lá para esclarecer sobre um escrito que apareceu na parede durante uma festa. Então, o rei promoveu uma festa usando material que não era
permitido usar em festas daquele tipo. E ele desafiou e fez. E quando eles estão em plena festa, começam a surgir escritos na parede, sem ninguém perto, e aparecem os escritos na parede, escritos numa língua que eles não sabiam exatamente identificar. É preciso chamar o Daniel, que era considerado o profeta da época lá, e o Daniel que vem para decifrar o que estava escrito. E o que ele achou escrito lá era uma condenação ao acontecimento e ao próprio rei, com algumas revelações, né? Então, isso foi considerado como milagre, como maravilhoso, como sobrenatural. O Espiritismo mostrou para nós que existe um fato que poderia chamar de um fato mediúnico, ou que existe uma possibilidade de um espírito utilizando o material espiritual, que é organizado por algumas pessoas que poderiam estar no ambiente, que nós chamamos de médium, que essas pessoas teriam fornecido esse material espiritual e os espíritos utilizaram esse material para produzir aquele escrito lá nas paredes. Chamou de fenômeno de escrita direta e explica muito claramente no livro dos médiuns, por exemplo, como que a coisa acontece. Então, isso eliminou o maravilhoso e eliminou o sobrenatural. E explicou um acontecimento lá do Antigo Testamento, como vem explicando uma série de outros fenômenos que aconteceram ao longo da história bíblica, principalmente bíblica, a gente cita mais, porque é a Bíblia que tem a história da religião e da religiosidade da humanidade. Então, é lá que estão os fenômenos, os milagres, os fatos maravilhosos, e que o Espiritismo trouxe a explicação muito além das explicações que a ciência trazia e trouxe, embora a ciência tenha colaborado também para explicar muita coisa. Então, essa doutrina que explicava isso e que trazia, que traz a responsabilidade para o homem, ela é condenada pelo homem que não quer aceitar, principalmente a sua responsabilidade pelos fatos da própria vida. Então, por isso, os homens, em nome de uma religião que é contrária à doutrina espírita, condenam a doutrina usando argumentos da própria religião e, indiretamente, condenando alguns conhecimentos da religião que eles dizem praticar, mas que, na verdade, não praticam, não conhecem, não entendem. Então, com efeito, a religião se funda na revelação e dos milagres. Ora, que é a revelação, senão um conjunto de comunicações extraterrenas? Todos os autores sagrados, desde Moisés, têm falado dessa espécie de comunicações, que são os milagres, senão fatos maravilhosos e sobrenaturais, por excelência, visto que, no sentido litúrgico, constituem derrogações das leis da natureza. Logo, rejeitando o maravilhoso e o sobrenatural, eles rejeitam as bases mesmas da religião. Não é deste ponto de vista, porém, que devemos encarar a questão. Ao Espiritismo, não compete examinar se há ou não milagres. Isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. E aí nós vamos ver, eu falei do desdobramento, né? Então, a questão do milagre, lá na Gênese do Kardec, né? O quinto livro, o último livro, ele vai falar sobre os milagres, vai explicar, ele vai argumentar sobre os milagres de uma forma, tanto pelo lado científico, quanto pelo lado mais espiritual e filosófico. Porque ele vai explicar, vai conversar, vai demonstrar que o que foi chamado de milagre
está dentro de leis da natureza, portanto, não foi nem milagre, nem sobrenatural, acima do natural, ou além do natural. São coisas que estão dentro das leis, mas são leis que ainda não eram conhecidas na época que as coisas aconteceram. Então, por isso, foram tratadas como sobrenatural ou como milagre. Então, ao Espiritismo, não compete examinar se há ou não milagres. Isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Porque a conclusão é, se Deus é perfeito, tudo que ele fez é perfeito. Para haver milagre, precisaria haver a derrogação de uma lei. Quem teria a condição de mudar uma lei seria só o Ser Supremo, Deus. Mas qualquer lei que ele mudasse, ele mudaria para fazer uma outra. Ou seja, teria alguma coisa nessa lei que não ficou tão bom, então não ficou perfeito. Se não ficou perfeito, então ele fez alguma coisa que não é perfeito. Tendo feito algo que não é perfeito, ele perdeu um dos atributos divinos, que é o da perfeição. Então, dentro dessa lógica, e considerando que Deus é a perfeição, derruba-se o milagre e chega-se à conclusão de que o fato estava sob leis ainda desconhecidas na época, como muitas ainda são desconhecidas e, às vezes, não aceitas atualmente. Tá? Bom, diz... O universo permite a este respeito... Não estou... Eu estou lendo errado aqui. Ele fala, houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Permite, a este respeito, inteira liberdade de crença. Diz e prova que os fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm a aparência. E parecem tais a algumas pessoas apenas porque são insólitos e diferentes dos fatos conhecidos. Não são, contudo, mais sobrenaturais do que todos os fenômenos cuja explicação a ciência hoje dá e que parecem maravilhosos noutra época. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Olha só, todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais. Revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou, por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar na ordem das coisas. Assim, pois, o Espiritismo se apoia menos no maravilhoso e no sobrenatural do que a própria religião. Conseguintemente, os que o atacam por esse lado mostram que o não conhecem e, ainda quando fossem os maiores sábios, lhes diríamos: se a vossa ciência que vos instruiu em tantas coisas não vos ensinou que o domínio da natureza é infinito, sois apenas meio sábios. E aí a gente lembra lá a conclusão do Sócrates, né? Ajuizado serás, não supondo que sabes o que desconheces. Aqui na Terra, nós não temos verdade total e absoluta. Nós temos verdades em alguns aspectos, mas em muitos há verdades parciais. Nós não temos aqui na Terra os senhores poderosos e donos da verdade. Então, o Papa, houve um momento da Igreja em que o Papa foi considerado infalível, ou seja, alguém que não falha.
Então, foi caracterizado parece que os dogmas principais, né? E um deles era o da infalibilidade papal. Então, dentro disso, o Papa estaria sendo colocado como se fosse Deus, porque ele seria infalível. Mas um dia desses nós vimos aí a confusão que deu, porque o Papa atual, que é um bom Papa, uma boa pessoa, é uma pessoa muito iluminada pela visão que a gente tem dele, mas um dia desse ele, quer dizer, foi divulgado, foi visto e foi comentado que ele teria empurrado uma pessoa. Depois foi explicado que, na verdade, não houve, de fato, empurrar, mas houve uma demonstração de que as pessoas não acreditam nessa infalibilidade. E ele mesmo demonstrou que não se comporta e, de uma certa forma, pelo comportamento dele, ele mostrou que não concorda e não age dessa forma, porque ele mudou uma série de conceitos, uma série de comportamentos dentro lá da cúpula da igreja que até então não se fazia. E não há necessidade de considerar ninguém infalível aqui na Terra. O que nós poderíamos fazer aqui na Terra é considerar que realmente existem espíritos que vêm aqui, e como foi dito na primeira parte, dos missionários, a missão dos profetas, e no ensinamento espírita, que diz que o profeta é aquele que vem para ensinar. Então, nós tivemos muitos bons profetas que vieram para ensinar nas diversas áreas. Mas não podemos dizer que nenhum deles tinha o domínio total do conhecimento em todas as áreas. Há uma ligação de interdependência entre as diversas áreas do conhecimento, do comportamento e da ação aqui na humanidade. E isso talvez até seja uma forma de mostrar para nós que cada um pode ser muito bom na sua área, mas ele ainda não consegue ser, às vezes, nem médio na área do outro. Um grande médico, um excelente médico, ele será excelente numa especialidade médica, mas ele terá dificuldade se ele tiver que atuar em uma outra especialidade médica que não é a que ele formou e se especializou nela. E assim nas diversas outras áreas. Nós temos grandes professores, grandes cientistas, grandes instrutores da humanidade, pessoas de inteligências, podemos dizer assim, invejáveis, mas são pessoas ainda falíveis, ainda com possibilidade de falhar, porque são seres humanos, e aqui, mesmo que já tenham muito desenvolvimento de encarnações passadas, aqui eles vêm com limitação em algumas das áreas para poder ensinar melhor na área que foi escolhida para a atuação deles nessa existência. E a doutrina espírita vai mostrando tudo isso. No item 13, ele diz assim, ó, dizeis que desejais curar o vosso século de uma mania que ameaça invadir o mundo. Preferiríeis que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procurais propagar? A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda crença? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousarias chamar a isto um mal? Olha que interessante, né? Vamos ver se é verdade isso? Esse conceito aqui é uma conclusão, né? Demonstrando a existência e a imortalidade da alma. Aprendemos isso? Cada um sabe a sua resposta. O Espiritismo reaviva a fé no futuro, então nós passamos a
acreditar mais no futuro. Ao acreditar mais no futuro, nós aumentamos e alimentamos a esperança. Com isso, diz, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com mais resignação as vicissitudes da vida. E nós poderíamos ousar chamar a isso um mal. Duas doutrinas se defrontam. Uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência. Uma que nada explica, outra que explica tudo e que, por isso mesmo, se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor do próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola e desvenda o vasto campo do futuro. Qual a mais preciosa? Nós somos suspeitos para responder isso, né? Qual é a mais preciosa? Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Com que direito impondes um sacrifício àquele a quem dizeis que, com a morte, tudo se lhe acabará, que amanhã, talvez, ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monturo? Que razões terá ele para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedeis? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais. E dessa inveja, há a vontade de apoderar-se do que a estes pertence. O passo é curto. Que é o que detém? A lei. A lei, porém, não abrange todos os casos. Direis que a consciência, o sentimento do dever. Mas em que baseias o sentimento do dever? Terá razão de ser esse sentimento de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional. Cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. Oh, vós que proclamais semelhantes doutrinas, não sabeis quão grande é o mal que fazeis à sociedade, nem de quantos crimes assumis a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe. Só a matéria rende ele homenagem. E por isso, essa crença, que é exatamente o que ele colocou lá no início, que o Espiritismo é o maior inimigo do materialismo, essa crença espírita, espiritualista, e que traz todos esses esclarecimentos para nós, ela traz, na verdade, os esclarecimentos que são os argumentos para nós entendermos a importância de sermos espiritualistas. Então, ele define no próprio Livro dos Espíritos, lá no início, a diferença entre espírita, espiritualista, materialista. O materialista é aquele que acredita só nas coisas da vida material. Dentro dessa argumentação aqui, eu não teria nenhuma razão para evitar determinados comportamentos, porque a crença de que não existe nada além dessa vida física. Então, isso sustentaria tranquilamente a ideia de suicídio,
porque a pessoa chegaria à conclusão de que, quando não tem mais solução, quando ela acha que acabou todas as possibilidades, a solução, então, é acabar com a vida, porque acaba com tudo. E muitos espíritos suicidas chegam nas reuniões depois mediúnicas e uma das primeiras revelações que eles fazem é de que achavam que não iam viver mais, que estariam acabando com tudo, com os problemas, com a vida e tudo mais. Mas tiveram a grande decepção de descobrir que a vida não acabou, que eles acabaram com o corpo. Fugiram dos problemas, mas a vida continua, a vida não acabou. E aí, neste momento, sendo materialista de fato e espiritualista, muitos, mais de palavra, mas sem crença real, aí chegam à conclusão que a única saída agora é admitir a sua condição espiritual, a sua condição de espírito, e iniciar uma nova vida onde poderão renovar os seus conceitos. A diferença fica simples. Espiritualista é aquele que acredita em algo além do mundo material. Materialista é aquele que acredita só nas coisas do mundo material. Todas as religiões são espiritualistas. O espiritismo é espiritualista. O catolicismo é espiritualista. O protestantismo é espiritualista. O budismo, o hinduísmo, o shintoísmo e todas as outras crenças que consideram algo além do mundo material, que tenham um Deus, não importa o nome que deem, são espiritualistas. Então, quando nós dizemos, às vezes as pessoas perguntam, qual a sua religião? E por uma série de razões que as pessoas têm, às vezes, para não dizer que é espírita, muitos dizem, eu sou espiritualista. Mas isso não define que é espírita. Define que acredita em alguma coisa além do mundo material e que não é materialista, mas não diz que é espírita. Então, quando perguntarem qual a nossa religião, se tivermos coragem, vamos dizer espírita. Mas se eu sou frequentador de um centro espírita e ainda me sinto católico, diga católico, sem problema. Ah, mas você ainda é frequentador do centro espírita, mas frequenta alguma religião, alguma igreja evangélica? Diga, eu sou da igreja tal, eu sou da crença tal. Eu conheço pessoas budistas que frequentam o espiritismo. Eu conheço muitas pessoas católicas que frequentam o espiritismo, mas ainda se dizem católicos. Não tem problema. Todas elas são espiritualistas. Espiritualista católico, espiritualista protestante, espiritualista hinduísta, shintoísta, budista, etc. Certo? O que é importante é que, sendo espiritualista, significa que nós acreditamos em algo além do mundo material. E essa crença precisa ser alimentada com conhecimentos, com instruções, com argumentos, como os argumentos que os espíritos trazem para nós com a doutrina espírita. Então, eles trazem diversas formas de demonstrar e de confirmar para nós a existência do mundo espiritual, a existência do espírito que nós somos e a possibilidade da continuação da vida. Então, lembrando a questão número 4, para encerrar, do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Eles dizem a ele para observar tudo que está à volta dele e que a própria razão responderá. O que não é obra do homem, de quem será? Esse é o grande convite a um raciocínio lógico,
a parte da religião. É um raciocínio lógico. Qualquer pessoa inteligente, de boa vontade, que não tenha preconceito, ao ouvir ou ao ler essa pergunta e resposta, vai imediatamente lembrar de uma infinidade de coisas que existem e que não foram feitas pelo homem e que o homem não está capacitado para fazer. E não consegue atribuir isso a mais nada ou mais ninguém visível, palpável, material. Então, precisa atribuir a uma entidade, a um ser qualquer que esteja invisível, espiritual. Aí nasce o espiritualismo. Quem criou a planta? Quem criou os pássaros, os peixes, os animais? Quem pintou esse universo com todas essas cores? Quem fez o sol? Quem organizou tudo de uma forma que, dependendo da nossa observação, nós vamos ver perfeitamente como que está tudo bem organizado, bem direcionado, bem colorido e harmônico. Hoje eu olhava na caminhada para a vegetação em torno da Lagoa da Pampulha e vi que algumas chuvas fizeram uma grande mudança em torno da lagoa. A vegetação ficou verde e crescida, as árvores floriram, as folhas se tornaram todas verdes também, o ar fica mais leve, tudo muda. Quem fez a chuva? Foi o homem. Quem fez chover? Quem fez a planta se tornar verde? Quem fez tudo aquilo acontecer? Não foi o homem. O homem cuida, o homem colabora, ele planta, ele organiza da parte dele aqui, mas tem uma parte que é só Deus. Tem uma parte, se não quiser admitir Deus, tem que admitir que há algo invisível. Então, vamos finalizar hoje com a nossa prece do Divaldo. Senhor, eu desejaria ser uma via láctea de estrelas para que as noites na terra fossem mais belas. Mas na minha impossibilidade de conseguir, eu te venho pedir para ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu tenho desejado transformar-me na chuva generosa, que ao cair na terra porosa, reverdece o chão. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um copo d'água fria, atendendo à sede, à agonia de quem marcha em desesperação. Eu quero ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas na minha pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, eu serei a rosa solitária da frincha da rocha, embelezando a paisagem. Eu queria ser um trigal maduro para matar a fome do homem. Mas como nunca vou lograr, estou a rogar para ser um grão que, caído no chão, se multiplique no milhão e reverdece o mundo, dando ao homem pão. Eu queria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira e da paisagem rica de beleza em nome da natureza. Mas como não hei de lograr, quero ser uma pedra pavimentando o chão para ajudar o homem a caminhar. Eu queria ser a escada que levasse o esteta ao seu fanal. Mas se eu não puder, quero ser o primeiro degrau. Quero ser o bosque, o pomar de árvores frondosas. Mas como ainda não dou frutos bons, eu me contento em ser uma árvore desgalhada na estrada, projetando sombra no chão. Para quando alguém passar de mansinho, abandonado e sozinho, eu lhe posso dizer: olá, meu irmão.
E se ele te voltar para trás e perguntar, quem és tu? Eu lhe posso afirmar, sou teu amigo, vem comigo, dá-me tua mão. E lado a lado eu possa gritar, Senhor, eu gostaria de ser esteta, artista, cantor, musicista, pintor, para apresentar-te a beleza, porém me falta o estro, a magia, a cor e a grandeza. E porque não tenho tudo isto, deixa-me dizer, obrigado, Senhor, porque nasci. Pela honra que me dás e eu não mereço, muito obrigado porque creio em ti, pelo teu amor, por essa doutrina que nos encanta, que nos ensina e que nos consola. Muito obrigado, Senhor, por este cantinho que nos acolhe, que nos orienta, que nos ensina. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos vocês.